A Rádio Escola da Bíblia apresenta o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação do psicólogo Luiz Bernardo. Rádio Escola da Bíblia. Tocando mais música. Voltou? Ok, tudo ok. Boa noite, Valdizan. Boa noite a todos também que estão Amém. nos ouvindo, nos acompanhando. Glória a Deus, glória a Deus. Que noite boa, né? Aqui em Pelotas está uma noite fria, né? Graças a Deus. Aqui aquecido no estúdio. Mas muito mais aquecido pelo assunto que nós temos para tratar esta noite, né? Demos aí início durante a semana passada, falamos um pouco sobre o nosso tema e hoje vamos abordar um pouco mais, né, Bernardo? Isso mesmo, vou dizer. Desde a semana passada começamos a falar sobre a resiliência familiar, né? E tivemos a oportunidade de falar sobre a estrutura do que é a resiliência familiar, né? Antes definimos, né, com base na autora Froma Walsh, que é uma das maiores pesquisadoras sobre o assunto, né? Então seguimos mais ou menos a linha do que ela e outros pesquisadores propõem, né? Que é a resiliência individual ou familiar seria a capacidade de passar por situações adversas na vida, né, pressões e problemas, e superá-los, tornando-se mais competente, né, adquirindo habilidades, né, tornando-se mais maduro, inclusive, para enfrentar novos desafios. Então, a partir dessa definição, vimos a estrutura da resiliência familiar, que são três aspectos básicos, né? Que é justamente manter o foco nos aspectos positivos da família, adquiridos já por outras experiências de superação de problemas, ter em mente que não há um modelo que sirva para todas as famílias, né, superarem suas dificuldades, e que também as estratégias ou os modelos mesmos encontrados para enfrentar os desafios da vida, eles mudam com o passar do tempo, até pelo próprio desenvolvimento da família. Então, foi isso que nós basicamente falamos a semana passada, e mencionamos, né, que existem 3 áreas de processos para desenvolvimento da resiliência familiar, e mencionamos, né, que são justamente as características de crenças familiares, as crenças que as pessoas já possuem, os padrões de organização e a comunicação, né, ou capacidade de resolução de problemas. Tivemos a oportunidade de comentar vários exemplos, né, várias perguntas foram feitas ou comentários, dando ênfase nos processos de crenças, né, como que as crenças familiares podem facilitar o desenvolvimento da resiliência das famílias. Mas hoje, então, pretendemos aprofundar mais os outros 2 aspectos de processos, né, que é dos padrões, são, né, os padrões de organização e Sim. da comunicação. Então, é isso que veremos hoje, não é isso, Valdizan? É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu aproveitar aqui para dar boa noite para nossos irmãos, né, que estão nos acompanhando. Nosso irmão Ivan, lá em Fortaleza, né, acompanhando o programa aí, o nosso amado Álvaro Pestana também, aqui juntamente conosco, uma noite muito abençoada para todos nós, e também a Monique, que está aqui monitorando, né? Muito obrigado a todos vocês, e para quem está chegando, que não colocou sua mensagem aí, o Bernardo vai falar hoje à noite sobre esses temas que já está aí, vamos dizer, protocolados, né? Vai falar sobre esses assuntos, mas isso não impede de você fazer sua pergunta, fazer o seu comentário, e vamos aqui juntos agregando, né? E compartilhando, à medida do possível, também respondendo a demanda que os irmãos colocarem aí. E se não for possível responder todas as questões, hoje a gente guarda e responde na próxima semana. Lembrando que o programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 21 horas, né? Nós estamos só começando, esse desenho ainda é um protótipo do que vai ser, na verdade, no futuro, que a gente pensa fazer, mas eu quero já, desde agora, pedir as orações dos irmãos por esse trabalho, por esse propósito que nós temos aqui, que é de atingir, de fato, a necessidade daqueles que de alguma
de alguma forma, né, estão sofrendo e precisando de ajuda. E também para aqueles que não estão passando por nenhum desses problemas, ou por uma dificuldade, ou por esses desafios, mas que podem se preparar para, no momento oportuno, estarem mais capacitados para enfrentar os desafios com sabedoria e com mais, né, se qualificando mais para o dia a dia. Né? Esse é o nosso propósito nesse desafio. Então, começando nossa conversa de hoje, eu quero deixar aí o nosso amado Bernardo, né, trazer para nós aí um pouco já, talvez até falar um pouco do que nós falamos semana passada, dar uma reavivada na questão das crenças e falar um pouco sobre os padrões de organização. Né? Então, a partir de agora, eu vou ser um coadjuvante aqui com meu irmão, para a gente poder produzir um conteúdo com mais qualidade, para depois também disponibilizar para vocês. Boa noite, Bernardo. Deus lhe abençoe. Amém, obrigado, Valdizan. Que bom, você disse realmente qual é o nosso objetivo, né? Compartilhar informações que possam ser úteis de imediato para as pessoas que enfrentam algum desafio, ou vários, né? Como falamos desde o primeiro programa, né? Que as famílias podem ser multidesafiadas, né? Elas podem passar por múltiplos desafios ao mesmo tempo, e na maioria das vezes alguns se tornam crônicos, né? E também para aqueles que se interessam por apoiar, ou se veem envolvidos, ou com a possibilidade de ajudar pessoas e famílias que passam por alguns desafios. Esse é o nosso objetivo, né, principal. Acho muito bom que você tenha mencionado que, embora neste momento, talvez uma família, ou você que está participando, não enfrente múltiplos desafios, ou desafios que requerem, às vezes, ajuda de outras pessoas, você pode prevenir-se também, né? O trabalho de prevenção sempre é mais até vantajoso, né, do que justamente lidar com as situações quando já estão instauradas, né, e principalmente quando já são crônicas. Então, boa parte do trabalho com base nesta abordagem de resiliência envolve isso também, né, ter uma visão de que não basta apenas desenvolver habilidades e superar problemas. É preciso também evitar os problemas, ou lidar justamente com a prevenção dos causadores dos problemas. Isso eu quero dizer de modo geral. Nós, enquanto comunidade, né, enquanto sociedade, também grupos de família, devemos ter em mente que se as famílias podem se fortalecer até pelos problemas que enfrentam, é ótimo, né? O foco tem que ser esse é muito melhor do que trabalhar as falhas, as fraquezas de uma família. Vamos trabalhar o potencial que elas têm de superar, porque elas têm mesmo, né? Colaboramos para isso. Porém, também, isso não significa deixar de lado a promoção do desenvolvimento, a promoção da saúde, da educação, né, do trabalho, emprego, renda, do lazer, da cultura, né, do conhecimento, a promoção das boas relações, das habilidades, das competências. Não vamos pensar nos processos de resiliência familiar como apenas para solucionar problemas, né? Até mesmo porque, se temos potencial, né, e habilidades para resolver coisas difíceis, né, quanto mais de fazer bons planos de vida, né, estabelecer boas metas, bons planos, projetos, né, para promover o desenvolvimento saudável de todos os membros da nossa família. Então, vou dizendo, de introdução, eu gostaria de compartilhar essa visão também, né, complementando o que você disse a respeito também dos nossos objetivos, compartilhando os conteúdos aqui. O que você acha, Valdir? Faz sentido? Pode ser útil aí às pessoas? Claro, acredito que a prevenção é o melhor remédio, né? E sem contar, e quando você faz a prevenção, você gasta menos, né? Você gasta menos. Esse é com certeza. A gente aprende isso muito cedo, né? Na área profissional, e segue, né? Serve para todas as áreas da nossa vida. Fazer uma boa prevenção com relação à saúde,
né, física, mental, espiritual. Então, isso é muito salutar, né, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? A gente de manhã acorda com uma notícia, meio-dia é outra e à noite já é outra. Esses tempos que nós vivemos, ele é muito mutável, né? Mutável, Com o tempo certeza. todo. E nós temos que estar preparados. E se tem uma área da nossa vida que é atingida, que muitas vezes a gente nem tem consciência, é a área da consciência, do sentimento, que com o tempo ela vai se desgastando e quando aparecem os problemas é que a gente vai se dar conta. A gente corre atrás do remédio, do profissional, para poder cuidar, né? Mas fazendo essa prevenção, certamente você estará muito mais preparado e resguardado com relação a esses desafios que certamente vão acontecer. Se não aconteceu, vai acontecer. Né, Bernardo? Ninguém está imune, né? Com certeza, né? Além dessa perspectiva, né, de que nós não somos, assim, autossuficientes, nem estamos imunes, né? Aquele que está em pé, cuidado para não cair, né, Valdizano? Diz assim também a mensagem, né? E eu quero dar ênfase nisso, de início, agora, na introdução também, porque desde o primeiro programa, né, no primeiro nós falamos sobre desmistificar uma expressão muito comum para rotular famílias, para classificar ou tentar entender o funcionamento de famílias que enfrentam problemas, que é considerá-las famílias desestruturadas. E naquele primeiro programa comentamos, né, que a visão, assim, os erros, as falhas que existem em ter essa visão, né, ter esse enquadramento e esse termo ser usado, vimos muito o quanto isso não é útil, né, o quanto isso, na verdade, é contraproducente no sentido de procurar ajudar. Mas há um risco também, vou dizer, que eu queria enfatizar, é que pensar numa abordagem através da resiliência familiar não significa que, então, podemos permitir ou não nos preocupar, deixa, as famílias têm mais que sofrer mesmo, que o sofrimento é que traz crescimento, né, aperfeiçoamento, melhor assim. Nós vimos isso, né, a semana passada. Há um processo, né, de desenvolvimento de habilidades justamente por meio dos nossos desafios, ok? Mas isso não significa negligenciar a responsabilidade que temos enquanto, eu quero dizer, comunidade e sociedade, né? Se não uma sociedade ampla, pelo menos aquela comunidade que nós consideramos, respeitamos e até consideramos no nível de familiar, de família estendida, de família mais ampla, né? Quando nós lembramos, desde o primeiro programa, que a definição de família, a razão de não ter um modelo único de família, uma definição apenas baseada em consanguinidade, vem há quase 2000 anos com o próprio Senhor Jesus, né? Jesus Cristo propondo, né, que a família dele são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, ou seja, ao pensar em família, não pensamos apenas naquela que mora dentro da mesma casa, mesmo lar, né, ou tem laços sanguíneos apenas. Então, essa responsabilidade que temos, quando nos consideramos também família ampliada, de trabalhar para promover o bom desenvolvimento. A visão de resiliência envolve isso também, né? Não significa negligenciar para, não importa o que as pessoas vão passar, elas têm mais que passar mesmo, né? Ou por culpa, ou porque isso é bom para desenvolver habilidades. Não, temos que ter cuidado de não passar para esse extremo, né? Porque deixar de chamar as famílias como desestruturadas, para depois identificar que, na verdade, elas enfrentam problemas, e aí chamamos de problemáticas, né? Vimos que isso também é um termo muito infeliz. E aí, numa visão mais realista, né, compreender que por passarem por múltiplos desafios, poderíamos considerar famílias multidesafiadas. Mas aí também isso não pode virar uma expressão para classificar um tipo de família, né, muitas vezes até por questão do poder econômico e toda uma conjuntura social e política que desfavorece a família. Então aí só trocamos as palavras, só trocamos palavras e voltamos a rotular e a fazer mal. E a abordagem de resiliência também tem que se ter esse cuidado, para não, quando uma família passa muito tempo com problemas ou não supera algumas coisas, não considerarmos que essa família ela não tem resiliência, é uma família não resiliente, né? E correr o risco de rotular também. Então, ou seja, vamos atualizando palavras, termos bonitos, mais coerentes com a realidade, ter mais sentido, como é considerar o trabalho na abordagem da resiliência,
mas aí não correr o risco de usar isso para categorizar também, né, no sentido negativo. Então, eu gostaria de fazer também uma introdução para este programa de hoje, dando ênfase nesse cuidado. Ok. Bom, também dá boa noite aí para nossos amados, nossa irmã amada Gorete Balbino, quem mais está conosco, Almir Luz, boa noite, e o nosso amado Severo, né, lá no Rio de Janeiro, acompanhando a programação também, boa noite, meu irmão Valdizan, Pai de Cristo, Jesus, para todos os irmãos que estão nos assistindo, um abraço para todos, amém. Pode deixar também sua mensagem, o seu recado, como você achar melhor, e a gente vai dando também atenção aqui, tá bom? Vamos Posso mandar um abraço especial também, Valdizan? Posso aproveitar? Eu não sei se já mandou mensagem aí, mas é que ontem eu recebi uma ligação do senhor Pedro Sampaio, da cidade de Curitiba. E lá em Curitiba tem tanta família que são como minha família e como minha família estendida, né? Moramos lá vários anos, né? Eu, desde antes de conhecer minha esposa e também já desde a graduação, né? Me formei lá. Então, tem centenas de pessoas que eu considero minha família lá. Mas o senhor Pedro Sampaio ele me ligou ontem para dizer que estava acompanhando os programas, e aí conversamos, batemos um longo papo que há muito tempo não tínhamos, e eu quero dizer assim, um grande abraço para ele, uma pessoa importante, aprendi muita coisa com o senhor Pedro. Ele é zelador, né, ele faz zeladoria do prédio de uma igreja lá em Curitiba, né? E é uma pessoa que conhece tanta coisa, eu aprendi tanta coisa com ele, e de forma prática me ajudou bastante. Então eu quero mandar um grande abraço para ele, que ontem me ligou para dizer isso, eu fiquei contente de saber que está acompanhando. Além de tantos outros que estão aí, que eu já ouvi os nomes e são grandes amigos também, são nossas famílias também. Amém, glória a Deus. Tá bom. Então, vou dizer, eu acho que assim, dando continuidade, né, ao que vimos pensando, né, você falou dos tempos atuais. Os tempos atuais são um ótimo exemplo para a gente pensar os processos de resiliência. Então, só recapitulando brevemente, resiliência, ela tem 3 estruturas, né? Manter o foco na positividade da família, compreender que não há modelo único e que esse modelo muda com o tempo. Os processos para desenvolver isso também são 3, né? Justamente as crenças familiares, os padrões de organização e comunicação, em termos gerais. Cada um desses também tem 3 aspectos importantes para se destacar. Ao começar aí, já falamos bastante até sobre crenças familiares na semana passada, então hoje entrando no segundo aspecto, que é dos padrões de organização da família, esse também tem 3 aspectos importantes, que é a flexibilidade, a conectividade da família e os recursos sociais e econômicos que a família dispõe. Então, vamos pensar os padrões de organização da família com essas 3 características importantes, né? Flexibilidade, conectividade e recursos, né, econômicos, sociais. Só para organizar o nosso raciocínio, né, vamos permear por aí. E esta abordagem me lembra já muitas outras coisas que há muitos anos têm sido comprovadas como sendo importantes para se considerar. Nos tempos atuais, como você mencionou, principalmente a questão da flexibilidade, que também é chamada de adaptação, numa outra abordagem, do outro modelo de funcionamento familiar, já desde a década de 70, final da década de 70, acho que os primeiros artigos surgiram em 1978, um autor chamado Olson e seus colaboradores, que propuseram um modelo de funcionamento familiar baseado justamente na flexibilidade ou adaptação, na coesão familiar, aí tem a ver com conectividade, né, dentro desse modelo de resiliência. Então, esse outro modelo antigo também já falava sobre essa importância da coesão. E, como tantas outras abordagens, na verdade eu não encontro abordagem que não considere a comunicação como facilitadora desses outros 2 aspectos, né, flexibilidade e coesão. Inclusive, então, eu acho muito coerente. Isso é verdade. Tem essa questão, quando você fala a questão da comunicação, a gente está, a cada dia mais, a tecnologia avançando, né? E hoje é possível a gente, de repente, chegar em uma casa, um ambiente familiar, e a gente encontrar os familiares morando no mesmo lugar, mas vivendo vidas separadas, cada um com o seu eletroeletrônico, né? Isso tem a ver com o que você está falando também? Sim, com certeza. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, eu citei que tem um modelo mais, assim, não é mais antigo, né? Porque
como eu disse da semana passada, From Walsh vem pesquisando desde quando eu nasci, e é quando eu nasci que outros modelos foram propostos também. Mas são, assim, bastante congruentes, essas ideias que seguiram outros caminhos, outros pesquisadores, mas eu quero dizer que fortalece essa visão do que você estava dizendo agora. Comunicação, qualquer abordagem, de qualquer pensamento, até isso está no senso comum, de que ela é importante para o bom funcionamento de todo relacionamento, seja de casal, de família, de equipe, de grupo, de time, né, comunicação. Ok. Mas ele era bem destacado como sendo fundamental para facilitar a adaptação e a união da família, né, nesse outro modelo que eu falei de um autor chamado Olson. E nos tempos atuais, o que mais nós vivemos é justamente um grande desafio, pensando na pandemia mundial e tudo mais, esses últimos mais de ano aí, né, de adaptação, de flexibilidade. E aí é como eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizerem, né, não vejo a hora disso tudo passar para voltarmos ao normal. E aí as pessoas comentam, mas é um novo normal, nunca mais voltaremos ao normal como éramos antes, porque já aconteceram tantas coisas que mudaram nossos hábitos e costumes, como, por exemplo, o uso da internet para nossos trabalhos, para os estudos, né, a própria maneira como as pessoas hoje mantêm suas amizades, relacionamentos, né, com o uso da comunicação à distância, o cuidado com a higiene, desde a saúde, da saúde mental, a convivência mais próxima dentro de um mesmo ambiente, do lar, né? Muito mais coisas aí, né, mudaram muito. E na resiliência, justamente, ela é baseada nesse aspecto de que, após passar uma situação adversa, nós não voltamos ao normal. Nós voltamos a um novo normal. Então, bem antes da pandemia, né, esse princípio já permeando os processos que esclarecem como desenvolvemos a resiliência, né, nesse segundo processo, né, que é o do padrão de organização da família, né, tendo a flexibilidade como um componente, ele pressupõe isso, que ao passar pelos desafios, nós voltamos a um novo normal. Novo normal. E a habilidade que temos de fazer esse movimento determina o sucesso para esse novo normal, essa adaptação correr bem. Okay. Então, vivemos hoje um contexto mundial que deixa claro que esses processos, já anos, dizendo que tinham que ser percorridos, né, são verdadeiramente válidos, né, é o que vivemos. É verdade, verdade. Quando eu apontei aqui um ponto sobre comunicação, eu não queria me referir exclusivamente. A comunicação ela acontece o tempo todo, né, Bernardo? E eu sei que há um enfoque todo especial que você vai dar essa noite, mas é importante a gente pensar, né, que até mesmo enquanto nós estamos aqui transmitindo o programa, mesmo estando falando com as pessoas lá do outro lado, pessoalmente, a gente está comunicando independente de qualquer coisa. Essa comunicação, com certeza, que a gente muitas vezes coloca dentro do ambiente do convívio familiar, da área da família, mas principalmente dos casais, ela acontece verbalizado, gesticulado, ou calado, ou falado. Às vezes é a forma como a pessoa se senta, a expressão facial, está sempre acontecendo. Então, eu vou deixar você falar aí sobre a comunicação, que é o nosso ponto agora, não é? Não, obrigado. Então, você falar um pouco sobre isso aí para nós, como se dá, como melhorar a questão da comunicação para não usar de forma negativa. Eu agradeço a pergunta, mesmo, vou dizer, é muito pertinente, né? Eu acredito que você tem visto muita coisa do que eu, assim, também estou me baseando, né, para pensar para o bom funcionamento de uma família, né? E realmente, a comunicação, ela acontece de todas as formas possíveis, né? Eu falei, acho que no primeiro programa já, ou desde a semana passada, né, que a abordagem familiar começa desde a década de 50, em Palo Alto, com um grupo de pesquisadores e tal, e 3 deles lançaram um livro muito famoso, se tornou, foi muito pesquisado, que fala sobre a pragmática da comunicação humana, que é baseado em 5 axiomas, né, 5 verdades absolutas, assim dizendo. E a primeira delas é que todo comportamento é comunicação. Tudo. Todo gesto, todo o silêncio comunica, como, né, bem sabemos, percebemos, mas
Pensa, desde a década de 50 eles já vinham comprovando, estudando isso minuciosamente. Há contestações depois, que também os autores voltaram a reafirmar, que pelo menos na presença de outra pessoa, todo comportamento é comunicação, né? Eles vão ao extremo dizer, bom, mas se alguém se comporta sozinho num lugar que ninguém está vendo, isso não comunica nada, né? Ok, mas desconsidero que a gente também fala sozinho, né? Eu não costumo responder a mim mesmo sozinho, porque eu não dou muita atenção para mim, mas, de fato, assim, considerando, né, claramente, cientificamente, todo comportamento na presença de outra pessoa comunica algo. Isso é muito importante de se considerar, porque isso pode qualificar a comunicação, né? Tem outros axiomas que eu não vou entrar em tantos detalhes, é algo extenso, vamos fugir do que seriam os processos de resiliência, né? Mas é importante pensar que a qualidade da comunicação, que pode ser expressa desde um mínimo gesto, uma expressão, um ritmo de respiração, o silêncio, um tom de voz, o uso de uma metáfora, qualquer coisa vai sempre comunicar e vai também qualificar essa comunicação. É importante pensarmos nisso porque, lembrando esse modelo mais antigo, a ideia de que a comunicação ela facilita a união da família e a adaptação dela aos desafios e ao desenvolvimento, né? Antes até de falar do que pode ser melhorado na comunicação, é interessante pensar que a adaptação, a flexibilidade, né, das relações familiares que dizem respeito aos padrões de organização, especificamente às regras, aos costumes, aos acordos que são possíveis ser feitos nas interações, né, nos relacionamentos interpessoais dos membros de uma família. Eles têm que ter regras, mas têm que ser flexíveis. Porém, não podem ser totalmente flexíveis, nem totalmente rígidos. Eles têm que ter equilíbrio, né? O modelo pressupõe isso, que a falta total de regras torna o ambiente caótico. Então, imagine que as pessoas não sabem o que esperar quando, por exemplo, a criança se machuca, né? Quem toma a iniciativa, qual o procedimento, qual é a regra, né? Quando a criança se machuca a primeira vez, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas alguém vai tomar a iniciativa. Da segunda vez, já temos uma experiência. Repetidas vezes isso acontecendo, cria-se um padrão, né? Já quando a criança se machucar pela quinta vez, sexta, sétima vez, já se olha direto para quem vai socorrê-la, quem é que toma a iniciativa. Então, isso vai criando padrões, regras de relacionamento. Assim, sem combinar ou combinando. Então, precisa ter regras, não pode ser caótico. Mas, ao mesmo tempo, essas regras precisam mudar. Elas precisam ser flexíveis dependendo do contexto, dependendo da época, dependendo do tipo de assunto, do lugar que estão. Então, em algum momento, tem alguém na família que é mais autoridade para realizar uma tarefa. Então, vamos deixá-la que ela faça, tome iniciativa, nos diga como podemos ajudá-la. Em outro momento, pode inverter isso. Então, isso é flexibilidade, isso é adaptação. E precisa ter equilíbrio. Não pode ser rígida e nem pode ser caótica. E a comunicação é que facilita isso, essa adaptação de acordo com os contextos, com as situações, com os momentos, com o desenvolvimento. Por exemplo, na infância, as regras são muito mais definidas, né? Claramente espera-se que os pais definam essas regras, sejam muito mais executores, né? Eles são o subsistema dentro da família executivo, do que tem que ser feito mesmo, onde vamos passar o final de semana, como se faz as tarefas, a hora de dormir, o que programa assiste ou não, quem são os amigos das crianças, em que lugares vamos brincar ou não. Assim, os pais decidem, né? Então, um exemplo de flexibilidade é que quando os filhos chegam na adolescência, isso tem que mudar, isso muda. Eu já comentei um pouco disso, que insisti quando falei que há diferentes formas de parentalidade, né, parentalidade de filhos, crianças e filhos adolescentes. Um aspecto é esse, insistir em tentar se relacionar com os filhos na adolescência como se fossem crianças, é patológico. E é convidar para surgir muita confusão, né, com os adolescentes. Para alguns adolescentes que têm um temperamento, né, de maior iniciativa, de busca de maior autonomia, talvez você vai arrumar muita confusão. Com os adolescentes que não têm um temperamento assim,
talvez você vai provocar muito problema no desenvolvimento dele, ainda que ele seja passivo e aceite suas decisões impostas, né? Então, não é interessante manter o mesmo padrão de relacionamento com essas mudanças. Quando morre alguém, quando alguém fica doente, quando alguém perde emprego, e aí vai, né? Coisas imprevisíveis que mudam o ciclo de desenvolvimento da família, ou essas previsíveis, que é o próprio crescimento dos filhos. E para todas essas transições, a boa comunicação é fundamental, né? Quanto melhor pudermos melhorar a qualidade da comunicação, melhor estabeleceremos um equilíbrio na flexibilidade, na adaptação para lidar com essas mudanças no desenvolvimento. Até aí está tranquilo, Valdir? Não sei se... E eu depois falo talvez 3 dicas importantes que eu costumo compartilhar sobre melhorar a comunicação. Não, está bem tranquilo. Eu quero aproveitar aqui para nós falar também sobre os comentários, né? A Areta colocou aqui uma observação que eu achei bem interessante. Boa noite, Areta, seja muito bem-vinda. Boa noite, Areta. Comunicar com o adolescente é desafiante para os pais, porque estamos acostumados, né, a comunicar com a criança. Aí depois ela complementou e disse, eles se comunicam muito de maneira comportamental. E eu tenho percebido, né, claro, eu já tenho, meus filhos já estão grandes, mas hoje a minha netinha, ela se comunica muito, por exemplo, quando ela quer atenção, né, quando sei lá, ela quer brincar que eu estou, de repente, no celular, então ela chega comigo e me empurra, né, empurra o celular, e diz, vovô, larga esse celular, vovô, né, mas tem outras vezes que ela reage já com mais violência, né, assim, né, por quê? Legal, porque ela legal. está querendo, no meu entender, ela está comunicando, né? Está comunicando, porque tudo comunica, né? Eu falei o primeiro axioma da pragmática da comunicação do pessoal lá de Palo Alto é esse: tudo comunica, todo comportamento comunica. E a criança é legal esse exemplo seu, vou dizer, e tento também trazer um contributo aí para o que a Areta, né, colocou. Que na falta da comunicação, né, podemos compreender o surgimento da agressividade. Sim, então, verdade. A falta de recurso de comunicação, de autocontrole emocional para expressar o que você sente e pensa, pode desencadear um comportamento agressivo. Então, uma criança é um exemplo disso. Eu estava pensando aqui, Bernardo, que uma criança, ela precisa da comunicação verbal e facial. Não adianta, eu penso assim, eu tenho percebido que não adianta muito você não fala nada, a criança está ali do seu lado, ela começa a espernear e tudo, e os pais, em vez de dar atenção, cuidado para a criança, às vezes começa a reclamar, começa até a querer corrigir a criança e tudo mais. Então, um dos bons conselhos que eu já ouvi, né, é você interagir com a criança, né, face a face, verbalizando, dando atenção, porque isso parece que transmite mais confiança para a criança, né? E a criança parece que ela entende melhor, né? Pelo menos lá em casa tem sido uma experiência muito boa. E é um bom exemplo, né? Vou dizer que você dá agora, né? Há uma ideia que eu percebo já ter se popularizado e acho muito bom que tenha, que é, ao falar com a criança, nós agacharmos na altura dela e falarmos olhando nos olhos, dando uma ordem clara. Isso tem um pouco a ver com o que eu costumo chamar de o terceiro nível de intervenção quando você quer mudar o comportamento de uma criança. Há um programa, né, muito difundido no mundo todo, né, Incredible Years, né, foi traduzido no Portugal, para o Brasil não veio. Eu ia trazê-lo, né, inclusive eu e minha esposa fomos até convidados no instante para trazer esse programa, porque ele não está validado no Brasil, acho que tem 3 pessoas que foram treinadas para realizar ele aqui, mas não me pareceu interessante por tantas coisas, mas é fantástico esse programa, tem sido assim, utilizado em muitos países, acho que 2 países que não são desenvolvidos começaram a usar isso na região do Caribe, mas um princípio importante, né, é o de dar uma ordem clara para a criança. Esse programa, ele coloca em forma de pirâmide, que tipo de comportamentos podemos praticar com bastante frequência e os que praticamos com menos frequência. Em forma de pirâmide, como que faixas da pirâmide, né, como aquela que a gente usa para entender talvez uma estratificação social, assim,
nós entendemos que na base da pirâmide há comportamentos que podemos usar muito com as crianças, e dentre eles, talvez num segundo nível, né, um pouco menos, só quando realmente for necessário, é justamente este, né, dar uma ordem clara para a criança, olhando nos seus olhos, no nível dela, na altura dela, porque a criança ela pode ter se distraído, ela pode nem estar entendendo bem o que está no contexto acontecendo, a ordem, o que você disse, você pode ter dito, mas ela pode não ter assimilado, ela está muito concentrada, ou até distraída demais. Então, é válido você dar essa chance de certificar que a criança realmente recebeu a tua informação. E isso também melhora a comunicação, no aspecto geral do que eu estava dizendo, que poderia ser uma dica de como melhorar a comunicação. Isso entre adultos ou qualquer um, que é enviar uma mensagem e certificar-se que a outra pessoa compreendeu esta mensagem da maneira como você desejou enviar. Isso é fundamental, né? Muito, muito importante, e há técnicas que podemos utilizar para isso, como dar e receber um feedback, praticar a escuta ativa. E para adolescentes, né, para trazer talvez alguma ideia, como eu falei para o que a Areta colocou, mais ou menos nesse nível do que pode servir de como conversar com uma criança e fazer valer, melhorar essa comunicação com ela. Com os adolescentes tem um outro programa que inclui uma estratégia que eu acho fantástica. Esse é um programa exclusivo para adolescentes, que é Parent Wisely, foi traduzido também em Portugal como Parentalidade Sábia, e está uma habilidade, uma das competências que são ensinadas nesses encontros do programa é o de falar com o adolescente usando sempre a primeira pessoa do singular. Então, se você for dirigir uma frase ao adolescente, for dizer o que você pensa, o que você deseja, alguma situação de tratar um conflito, uma desavença com o adolescente, né, um desacordo, quando tiver que resolver algo com o adolescente, procure sempre utilizar uma frase iniciada com a primeira pessoa, como, por exemplo, dizendo o que você sente e o que você pensa, ou o que você deseja que ele faça, né, ao invés de dizer que ele te irrita, né? Obviamente, os adolescentes estão experimentando, né, os limites e também podem agir impulsivamente, você vai ficar irritado, mas diga: eu fico irritado quando você fala nesse tom de voz comigo, né, para o adolescente. Esclareça o que você sente na primeira pessoa, isso faz uma grande diferença, né? Eu penso que você está, por exemplo, me desafiando, ou eu penso que você me desrespeita quando fala desse jeito, e eu gostaria que nós conversássemos num tom de voz mais baixo, né? Diga o que você deseja dizer para o adolescente, mas diga na primeira pessoa. Isso ajuda a ele ouvir melhor, não sentir-se culpado e numa situação de conflito, né, e de que ele não precisa entrar na defensiva para argumentar com você e aí criar um fenômeno de escalonar, né, no tom de voz, nas ofensas, nos argumentos, e aí forma briga, né, com o adolescente. Então, uma estratégia é falar na primeira pessoa. Isso é muito importante. Bernardo, uma coisa que você falou, quando nós falamos na primeira pessoa, a gente, de certa forma, a gente puxa a responsabilidade, né? Quando você coloca na segunda pessoa, você já quase que acusa aquela pessoa, e você tira dela aquilo que nós chamamos na teologia, de você, antes de apontar o erro de alguém, você oferece a oportunidade de ajudar a superar o problema, né? Como, por exemplo, no relacionamento marido e esposa, aquela técnica de você chegar, mesmo quando as coisas você não foi tão o culpado, você abriu o jogo e dizer: olha, eu sei que eu não fui tão bem, e aconteceu isso. Então, dá essa oportunidade para que a pessoa se sinta à vontade também, não só para se abrir, para falar, mas no caso do adolescente, que é um assunto super especial, né, uma área que requer muito dos pais, né, ter muita habilidade, né, para não entrar na área do confronto. Porque o grande problema que eu tenho visto, né, no dia a dia é que os pais, eles querem confrontar com o adolescente. O adolescente, ele não tem limite ainda, né? Ele está querendo fixar o limite dele e ele está precisando da ajuda dos adultos para se estabelecer como pessoa, né? Saber até onde ele vai, onde ele não vai. E se nós, como os pais, digamos, a gente não der para eles essa oportunidade,
provavelmente lá fora, os terceiro, quarto, não vão dar isso para eles. Com certeza. Pelo contrário, com certeza. Vão alargar Exatamente. esse limite e ele vai sair fora dos trilhos. Então, a possibilidade dos pais serem os grandes protagonistas disso de forma positiva é muito maior, né? Não, perfeito, Valdizan. Poderíamos estender mais coisas. A adolescência em si seria a razão de um programa inteiro também, só sobre os aspectos, né, do funcionamento familiar só na adolescência, né? Eu não gostaria de estender tanto, até para que outras pessoas que pensam em outro aspecto importante, que a gente pudesse aproveitar os processos de desenvolvimento da resiliência para chegar a falar sobre mais detalhes. Então, nós estamos falando hoje do segundo, né, de 3, como dissemos que existe, e dando atenção especificamente para o segundo, que são os padrões de organização, lembrando que a flexibilidade, né, a adaptação da família é importantíssima nesse processo, né, juntamente com a conectividade, ou coesão, união da família, e os recursos que ela possui. E a comunicação é que facilita essa conectividade e também vai facilitar a coesão, a conectividade ou união da família. Semelhantemente à flexibilidade, né, a adaptação da família, no sentido de que não pode ser extrema, né, nem extremamente flexível para não ser caótica, nem extremamente rígida as regras da família, a união também, né, o modelo lá do Olson, né, propõe que a união de uma família ela não pode ser totalmente no sentido de fusão, né, a família não pode ser totalmente unida, porque ela não é totalmente unida, ninguém se une, o casal, né, quando casa se torna uma só carne, né, está escrito, não, eles não se tornam uma só carne, ninguém vê 2 casais grudados, né, não vão ter 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, isso não existe, isso não acontece. Né? É preciso entender, né, biblicamente o contexto esse é um versículo muito famoso, todos, né, assim, tá na cultura ocidental, né, judaico-cristão, isso daí não é exclusividade de nenhuma igreja, nenhuma denominação, não é nenhum grupo, nenhuma religião inventou isso, é uma coisa bem, né, difundida em todo o Ocidente, né, vocês conhecem bem essa ideia, né, de que quando se casa, os 2 se tornam uma só carne. Não, isso não quer dizer que os 2 pensam todos iguais, tudo igual, tem que fazer tudo junto, a todo momento, em todo lugar, ter os mesmos amigos, as mesmas opiniões, não, isso não existe. Isso não vai acontecer. Né? Isso é impossível. Né? Essa ideia de que os 2 tornam uma só carne tem muito mais a ver com o deixar pai e mãe, né? Porque é o deixar a sua família de origem para formar uma nova família, e isso é novo sangue, né? Nova carne, no sangue é a família, né? Então, tem muito mais a ver com a ideia de desvincular-se da família de origem para viver uma nova família, do que os 2 serem coesos a tal ponto que pensam igualzinho em tudo. Não, isso não acontece, nem dividem todos os espaços, todo o tempo, todas as atividades, todas as amizades, não, isso não pode acontecer. Isso é complicado. Em alguns momentos do desenvolvimento, para enfrentar certos contextos, sim, o casal ou a família deve se unir mais. Mas veja que tem momento para isso. E também não pode ser completamente desunido. Né? Não pode cada um ter as suas amizades, cada um tem as suas próprias atividades, seus próprios pensamentos, não tem nada em comum. Não, assim também não dá. Né? Porque se torna completamente desconectado. Surge uma desconexão. Né? Não vai ter nada em comum, também é problemático. Mas totalmente emaranhado, né? Totalmente num estado de fusão, também é patológico, também costuma dar problema. Então, esse modelo propõe essa ideia, né, e de que a comunicação, justamente aí, né, seria o facilitador também para o equilíbrio da coesão, né, da conectividade de uma família ou de um casal. Há instrumentos que avaliariam isso, mas não deram bons resultados, assim, em todas as culturas, todas as situações, né, mas a ideia, né, pelo menos teórica, é bastante bonita, é bem interessante, né, de que a comunicação, a qualidade da comunicação é que vai facilitar o equilíbrio da adaptação de uma família ao longo do seu desenvolvimento e também o equilíbrio da união, né, no longo do desenvolvimento que uma família precisa ter. Ora mais unida, ora um pouco menos, com maior liberdade, autonomia dos seus membros, para o bom desenvolvimento,
já demos exemplo de como é diferente a flexibilidade, né, a questão das regras na família quando tem criança e quando tem adolescentes. A questão da união também é semelhante, porque ao entrar na adolescência, né, os adolescentes, né, estão necessitando emocionalmente, uma necessidade básica muito importante, é de ter o sentido de que as suas inclinações e seus direitos são respeitados, né, seus desejos e inclinações são respeitadas. Isso é uma necessidade emocional muito importante na formação da personalidade do adolescente. Então, é o caminho para a autonomia. Então, a união vai ser menor do que quando a família tem um bebê, né? E ali o primeiro bebê, o casal e o primeiro bebê estão muito mais unidos, muito mais dividindo espaço, tempo, atividade, tudo, né? Então, embora ainda é possível também cada um ter seu tempinho, né? Seu tempo exclusivo, né? Sozinho, individualidade, sempre é possível. Né? Mas o bebê não, ele nunca vai poder deixar sozinho lá, né? A hora que ele dorme ali, mesmo assim, tem que estar, né, tá por perto, tem que estar pronto para atendê-lo assim que ele acorda. Então, há essa diferença também no desenvolvimento da união. Né? Então, um mito, né, de que regras precisam ser rígidas, imutáveis, ou de que a união total da família é saudável, é um mito. Isso aí não é coerente, pelo menos em todos os momentos. Nem para todas as famílias, né? Muito bom, Bernardo, muito bom. Deixa eu pegar aqui o comentário que ficou aqui para trás, comentário da MEI. Cláudia já colocou aqui que ela está seguindo aí, está dando certo com o MEI, com Mel, né? Que ela já aplicou nos filhos dela, que consequentemente são meus também. Né? Então. Muito bem. Que bom, prova viva, né? A Bey colocou aqui também, boa noite a todos, né? Boa noite, é verdade, não basta dar uma mensagem, é preciso verificar se a outra pessoa recebeu a mensagem, se ela foi bem entendida, é verdade. Porque a Arita falou da questão de quando você reconhece na primeira pessoa, dá também esse exemplo, né, de humildade, né? Que é um ensino que você está transmitindo, talvez de forma inconsciente, mas esse princípio da humildade vai junto aí mesmo, tá bom? O Lino diz nos atuais momentos temos encontrado vários estímulos negativos que têm dificultado a comunicação de boa qualidade, né? É interessante, né? Outra coisa interessante que a May colocou aqui também, foi muito legal a ideia de sempre começar o diálogo com o eu penso, eu sinto, assim, assado, né, e cozido e frito. Tem que explicar, né? Ao invés de dizer, você é isso, aquilo, já vai rotulando, né? Já vai causando um problema, né? Então, realmente, muito importante essa questão da iniciativa da primeira pessoa, realmente faz toda a diferença. Bom, eu creio que nesse ponto, eu até, Bernardo, estou observando que eu saltei aqui do segundo para o terceiro, foi isso que eu fiz, foi? Ou não? Bom, de certa forma, assim, a ideia era tratar das duas, né, e na verdade as coisas não são, assim, desvinculadas, você vai encontrar isso teoricamente num livro, né, que não tem como ficar misturando as coisas, mas na vida tudo acontece ao mesmo tempo, né, então isso é importante. E até, como esse seu comentário me faz lembrar uma coisa importante de pensarmos os processos de resiliência, vou dizer, que é o sentido de na hora de avaliar ou pensar num plano de superar os desafios com uma abordagem na resiliência familiar, esses processos, eles se combinam, né? As crenças familiares, por exemplo, facilitadoras, elas colaboram para uma melhor adaptação, uma melhor intenção de negociação, que também facilita um estilo de comunicação também coerente e que também mais fluido, né? Então, não tem como separar, né? Os processos eles vão trabalhar juntos, né? Que a gente tenta transmitir a informação teoricamente, porque não estamos aqui discutindo um caso específico, nem planejando justamente alguma maneira, né, de agir, de intervir e colaborar num problema, né, ou em vários problemas de uma família especificamente. Senão tudo aconteceria ao mesmo tempo, né? Mas por isso que
retomo e falo dos três, né, dos três aspectos da estrutura, dos três processos, cada um deles com três aspectos, para que a gente tente ter isso em mente, para que na prática a gente possa lembrar disso, né, fazer um plano considerando todos eles. Ok. Eu vi aqui vários comentários voltados para a área do adolescente. Ótimo. Eu tenho percebido, Bernardo, que quando os pais chegam para mim e me relatam alguma dificuldade com o adolescente, observando, eu percebo que os pais, muitas vezes, são os grandes causadores de dificuldades para os adolescentes. Muitas vezes eu percebo que existe muitos preconceitos, outras vezes existem muitos tabus para ser superado por parte dos próprios pais. Por exemplo, a criança que não se sente à vontade, que é tradição, né, vamos dizer assim, de falar da sua sexualidade com os pais, de falar da namoradinha, de falar, entende? Então, essa é uma coisa que acontece que às vezes sai até do âmbito, né, da própria igreja, né? A gente às vezes não tem pastores ou evangelistas que tenham desenvolvido um relacionamento de confiança, de proximidade com os adolescentes, e ele vai ficar à deriva, né, vamos dizer assim. Então, esse tipo de reação que o adolescente tem, às vezes de se agarrar muito com o celular, não querer que os pais vejam o celular, e isso vai gerar um conflitozinho, né? Porque até a forma como ele cuida do celular é uma comunicação que ele está dizendo para os pais: olha, não pegue no meu celular, não toque nas minhas coisas. E do outro lado, os pais já recebem aquela informação: está me escondendo alguma coisa, tem alguma coisa errada. E aí começa já aquele conflito, né? Que quando há verbalização, muitas vezes ela está bastante inflamada, né? Com os pensamentos que circularam antes que o diálogo viesse à tona, né? É verdade, isso tem a ver com a qualidade da comunicação, né, que você mencionou mesmo antes, né? Alguma coisa foi comunicada desde o início, né? Então, você falou sobre problemas específicos no contexto do desenvolvimento da sexualidade das pessoas quando chegam na adolescência, né? Então, isso é um tema muito importante, porque é justamente na transição para a adolescência que o organismo se transforma ao ponto de ter essa necessidade também, né? E aí desenvolve a sexualidade. Então, é bom ter em mente, então, tentar juntar duas coisas aí. O que pode, mais uma dica de melhorar o processo de comunicação, e esse ponto que você tocou de lidar justamente com... que são duas coisas que eu não queria deixar... a comunicação, você fala da sexualidade, como tratar essa mudança... tentar lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, porque... sim, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Eu estou me esforçando aqui para raciocinar e mostrar isso. Veja que a própria forma de lidar com o desenvolvimento dos filhos quando chegam na adolescência vai exigir avaliar as crenças da família. Então, família com certas crenças sobre o desenvolvimento humano, né, ou falta de reflexão, poucas informações, né, vão influenciar o padrão de crença que a família vai usar, né? A própria visão que a família tem a respeito de problemas, né, o que eles significam, ou quais problemas, o que a família pensa sobre mudanças, sobre a autoridade que ela tem, com um pai tem, com a mãe tem que ter, como ela tem que ser tratada. Então, veja, são coisas que estão só no campo das ideias, são coisas do processo que falamos mais na semana passada. Os tipos de crenças familiares serão fundamentais para influenciar a qualidade da comunicação, que também vai influenciar o padrão de organização. Veja, os três processos agindo ao mesmo tempo. Então, é importante, crenças só se mudam, só são possíveis ser mudadas com mais informações. Você não vai mudar nenhum pensamento se você adquirir nenhuma nova ideia. Então, já a própria visão que as pessoas têm a respeito de como é adquirir novas ideias, se deve ou não procurar, já é crença também.
Então, pode ou não facilitar a adaptação, a flexibilidade da família num novo momento do desenvolvimento, que é lidar com filhos adolescentes. Isso é fundamental. E aí, na prática, como que esse sistema de crença, esse processo de crença pode influenciar na qualidade da comunicação? Uma estratégia que pode ajudar, além de falar na primeira pessoa, é dar e receber feedback. Uma coisa assim, que eu tenho até compartilhado com muitas pessoas, muitas famílias e casais há muitos anos, porque estava lá também sugerido desde a década de 70 dentro do modelo, Quando eu falo na primeira pessoa, eu já não crio uma animosidade, eu não culpo o outro, como você mesmo disse, mas eu ainda não tenho certeza se o outro entendeu bem. Então, quando eu termino de falar, convém que eu pergunte, como você entendeu o que eu disse? Não simplesmente, você entendeu o que eu disse? Porque eu digo para as pessoas, quando alguém me pergunta se eu entendi, eu vou dizer que sim. Porque eu não quero parecer burro nunca, Eu quero, sim. Ou até para, fala mais, Tipo, corre a conversa aí, Entendi. Mas, assim, o que eu entendi? Como eu entendi? Isso é muito importante para o outro, que me falou, compreender, ele tem que saber. Então, eu dou o feedback, eu dou o retorno, aquela caixinha de retorno no palco para o músico saber como está saindo o som que ele está transmitindo. Preciso disso. E quando eu ouço também, caso a pessoa não me pergunte, é importante que eu repita para o outro, nas minhas palavras, o que eu entendi. É uma outra estratégia isso também, semelhante a dar e receber feedback, mas isso seria também dar chance para desenvolver a empatia também, que é das dimensões das habilidades sociais, que facilita o relacionamento interpessoal, o desenvolver empatia. Então, você cria uma facilidade, cria uma situação para isso. Quando você repete com as suas palavras o que o outro disse, você demonstra escuta ativa, que é uma outra competência dentro desse programa, Parentalidade Sábia, assim traduzido, também promovida nas sessões, dos protocolos aí desse programa. Além do falar na primeira pessoa, a escuta ativa. E quando eu repito para o outro com as minhas palavras o que ele disse, eu estou praticando a escuta ativa, eu estou demonstrando um interesse mesmo em compreender exatamente o que ele quer me transmitir. Isso vai facilitar a conversa. O ânimo, a emoção ali vai ficar fácil, então a gente vai entender bem, entender melhor, o que vai permitir o equilíbrio da flexibilidade, se precisamos ali naquele momento alterar as regras, se é justamente esse o assunto, talvez mudar o horário do filho chegar em casa, mudar um pouco a tarefa que ele precisa realizar, quando é mais criança, ele não vai só guardar, levar o prato lá na pia, ele vai agora assumir a responsabilidade maior. Então, você vai mudar um pouco mais as regras. Então, para acontecer um bom equilíbrio de flexibilidade, adaptação no novo contexto de regras, uma boa comunicação vai ajudar muito, Para manter a união, a conectividade. Só que fazer mudanças também, trazer um novo modelo de união, garantir também a individualidade de cada um, é preciso uma comunicação fluida, uma comunicação com qualidade. Então, essa estratégia que eu quero acrescentar, além de falar na primeira pessoa, dar e receber feedback. Alguns que estão me ouvindo já estão mais careca que eu de ouvir isso de mim mesmo, eu acho, sei lá. Mas eu quero enfatizar, porque quem não está ouvindo... E tem uma terceira estratégia também, no outro momento, ao longo da nossa conversa, a gente vai colocar mais uma estratégia aí para melhorar a comunicação. Eu não sei se a gente não contemplou, o comentário da Areta. Ela colocou aqui, o que você acha do que eu falei? Eu acho que ela estava falando, referindo-se aqui ao momento inicial, me parece que a gente já contemplou essa questão, Tem aqui a que ela colocou com relação à dica da humildade, que a gente já falou também, e na questão da comunicação, tá aqui, eles se comunicam muito de maneira comportamental, falamos também. Se tem alguma coisa mais... Essa da comunicação comportamental, eu acho só para destacar que, assim, como geralmente acontece, a comunicação ela acontece o tempo inteiro, a gente vive o dia a dia, nós somos íntimos, casais, famílias, então a gente precisa ficar explicando, dizendo exatamente o que eu quis dizer com esse meu olhar aqui, entendeu? Minha esposa sabe o que eu quero dizer,
às vezes só com, né, uma mudança no ritmo da respiração, né? Ok. Mas convém, principalmente em situações que surge um certo estresse, né, causado às vezes por mudanças previsíveis ou imprevisíveis, né, ser claro, né, comunicar exatamente o que aconteceu na sua visão. Então, como nós estamos falando de desafios, né, de multidesafios, vamos pensar então em situação que alguém teve um diagnóstico de uma doença crônica, um membro da família. Então, é muito importante falar claramente sobre cada um, como está entendendo isso e sentindo a respeito disso. Eu já tive situações de intervenção frustradas com famílias, em que eles não se permitiram um momento, em que nem assim, não deu nem para imaginar como seria se esse momento existisse, para compartilhar como cada membro da família, que é uma família bem aglutinada, pela até pouca informação que eu recebi, eu não sei se estava vivendo um momento até de desconexão familiar, né? De cada um dizer o que realmente está pensando, o que realmente está sentindo a respeito daquela notícia que traz um desafio, né? Que vai impactar cada um de uma maneira diferente. Os membros da família têm maturidade diferente, pensamento diferente, né? Então é muito importante dar a chance para o diálogo, né? Então veja que a comunicação entra aí facilitando, para a expressão clara, né, e evitar distorções cognitivas, como, por exemplo, um padrão comum, que é o da leitura mental, né, tanto na relação conjugal quanto na relação familiar e também no dia a dia. Mas a relação conjugal, isso é bem comum, né, os parceiros são tão íntimos, eles acham que, já sei o que ele vai pensar, não vou nem falar sobre essa ideia de repente, fazer um piquenique. Ele detesta piquenique, né? Bom, fale. Né, vamos comunicar, dê a chance dele dizer um não de uma maneira diferente, ou mais de uma vez, mas, assim, é preciso, né, ter comunicação clara e permitir uma expressão das emoções, talvez há outras razões, então é importante não pressupor o que o outro está querendo dizer através do comportamento dele, né. Já imaginando, como eu disse anteriormente, né, vamos pensar, a criança, ela morde, belisca, né, empurra, grita, porque ela tem pouca comunicação, tem um repertório pequeno. Então, lá no jardim de infância, na pré-escola, criancinhas de 2, 3 anos, elas se machucam bastante, batem uma na outra. Muito é por falta de repertório de comunicação, né? Ela não sabe nem nomear as próprias emoções, desenvolver o autocontrole emocional, autorregulação, e expressar o que está realmente pensando. Assim, imagina, eu criança de 2, 3 anos, vou tendo esse diálogo para resolver o conflito sobre a pazinha de cavar lá na terrinha, lá né? Então, em outro nível, adolescentes e adultos fazem o mesmo, né? Com a falta de repertório de comunicação, eles se fecham ou agridem, né? Então, não sei se isso tem a ver com o que a Areta tinha dito, se ela quiser também complementa ou nos dá um feedback aí, Areta, para facilitar a nossa comunicação também. Fique à vontade. Para que a gente tenha certeza que a comunicação está acontecendo, né? Exato, exato. Vamos pegar, então, aqui o comentário do Almir, para a gente usar como bypass, né? Ele diz assim, que a melhora da comunicação passa pela compreensão das mudanças, não só do adolescente, mas da família. Eu gosto dessas colocações, porque muitas vezes a gente foca muito de um lado, né? Pesa muito para um lado, né? E no meio já que eu penso que a maioria dos irmãos que estão acompanhando o programa são adultos, né? Então, como é entre eu e minha esposa, né? Como é que é esse negócio? E eu queria até começar abrindo o jogo aqui, me expondo, né? Cuidado aí, Vazan. Cuidado aí, vai, Vazan. Não me coloque numa má situação. Olha só, quando eu e Cláudia disse assim que se casou, já tinha filho e tudo, e eu trabalhava. E aí, quando eu chegava em casa do trabalho, início da noite, né? Cláudia queria falar as coisas, né? As crianças vinham para cima e tudo. E eu ficava uma pilha, né? Ficava difícil, né? Irritava e tudo mais. Aí, quando foi um dia, eu falei para a Cláudia, minha filha, quando eu chegar, me dei uns 20 minutos para me chegar. E aí, depois a gente entra nessa parte. E Cláudia atendeu eu falei para ela atendeu e realmente foi muito bom para nós, né? Então, falar um pouco, às vezes, do que você não está gostando no relacionamento conjugal, familiar.
Às vezes tem uma coisa que acontece e você diz, isso é tão pequeno que eu não vou falar nada. Mas aquilo está lhe incomodando. E aí daqui a pouco aquilo vai gerar um problema e vai ser verbalizado e não vai ser bom, né? Porque já está desgastado, né? Então, além da luta, né, o desafio, a batalha diária com os filhos, a gente precisa também ter cuidado como é que está a nossa base, né? Que é a nossa esposa, o nosso esposo, porque quando acontece o desgaste entre o esposo e a esposa, aquela plateiazinha de casa está assistindo, e aquela ali é uma pedagogia forte para eles. Eles vão aprender, e isso aí não precisa dizer nada, eles aprendem, porque às vezes eu digo, eu já falei lá em casa semana, a criança é o carbono no papel branco, sabe? Bateu, pega com certeza. Então, veja como você vai fazer esse tratamento aí, se ele vai ser... Tem tratamentos positivos que a gente faz da presença, né? E tem aqueles outros tratamentos que não são tão positivos, a gente guarda lá para o quarto, né? Faz reservado para as crianças não terem que contemplar aquilo e não saber interpretar e realmente captar pelo lado ruim. Então, eu também gostaria que a gente falasse um pouco sobre essa questão dos adultos, né? Os maridos, as esposas, como é que lida com essa questão da comunicação. Que aí, no caso dos adultos, aí o leque e as ferramentas são bastante, não é? É verdade. Sim, vou dizer, eu até tenho pensado que em um dos programas nós poderíamos falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eita, né? Fantástico. Né? Muito interessante, né? Há um autor chamado Gottman que propõe este nome, né, para 4 padrões de interação dos casais que costumam ser negativo, né? Então, bom, mas isso tem bastante conteúdo. Mas complementando, né, o exemplo que você deu é muito bom, né? Houve comunicação, houve expressão, né, do seu sentimento, da sua emoção. Isso é fundamental. E eu gostaria de aproveitar esse seu exemplo, né, até para falar do que no início citamos, né, a respeito da promoção das competências, né, da antecipação dos desafios, da prevenção, né, que é um aspecto de processo também da resiliência, né, para a expressão emocional. Então, a comunicação comunica não só ideias, né, mas também as emoções, e principalmente diante dos desafios, né, como eu comentei agora, né, quando surgem previsíveis ou imprevisíveis. E essa expressão das emoções, Valdir, como, por exemplo, isso que você talvez vinha sentindo, todo dia chegando em casa cansado, e aí tendo também uma demanda, sendo demandado pelas emoções das crianças e da esposa, né, que estão morrendo de saudade de você, né, gostam de brincar, gostam da coisa, eles querem pular da tua cabeça, né, e tudo mais. Que é necessário a expressão das emoções em contextos diferentes e apesar dos desafios. E um recurso para a expressão das emoções é o humor também, o lazer, né, a expressão também através de atividades lúdicas e até esportivas, atividades físicas, né? Então pense, vou dizer, um homem no contexto como você vivia, né, trabalhando o dia todo e tal, chegando em casa e quer uns 20 minutos. Não seria inadequado que após o trabalho você fizesse 30 minutos de atividade física antes de ir embora para casa, né, por exemplo. Então, você já teria desconectado do trabalho, realizado uma atividade física, que nós sabemos muito bem os benefícios que tem, até para o funcionamento cerebral, emocional, né? Então, você, um dia conturbado, com muita pressão, naquela atividade física, pode também expressar-se emocionalmente. Muitos esportes dão essa chance, né, de você se aperfeiçoar, vencer desafios, cada vez melhorar a sua prática lá no seu esporte que você gosta. E isso é uma descarga emocional muito importante, uma expressão emocional também, a prática de um esporte. E aí você chegaria em casa, só talvez 10 minutos a mais dos 20 que você pediu para depois estar à disposição da família, mas chegaria renovado, chegaria já à disposição da família. E talvez eles nem notassem meia horinha a mais, né? Que tem a ver com aquele aspecto dentro do processo de padrão de organização da família, que é a conectividade, né, que é respeitar, por exemplo, uma individualidade do marido ou da esposa, né,
que é praticar esse esporte só ele lá, só o tempo dela lá, ou ela ou ele, né? Na sua academia, é o tempo dela, porque eles não precisam ir para academia juntos, não precisam estar sempre juntos toda hora, fazer o mesmo esporte, gostar da mesma coisa, né? Para viverem bem, né? Então, a ilusão de que agora eu casei, eu corro junto, eu vou ao cinema junto, olha, é legal fazer certas coisas junto, combinem, né? Não tem regra. Cada família vai encontrar o seu padrão, né, de conexão e de flexibilidade. Mas seria, por exemplo, né, uma saída aí para prevenção, quando não houver aí um problema crônico de comunicação, ou até para resolver, não deixar de praticar atividades lúdicas, esportivas, diversão e humor, mesmo diante dos desafios. Os desafios estão acontecendo, a vida está aí, ok, mas o seu tempo também de lazer, de diversão, de humor e de esporte, atividade física, faz parte, né, do que vai lhe dar um pouco mais de condição também de manter, né, um bom recurso, né, para resolver os próprios problemas, melhora a comunicação e ter um bem-estar com a família. O que você acha, Valdir? No seu exemplo que você deu, nesse comentário, eu tentei juntar um pouco do que a gente já disse. Seria pertinente promover um bom relacionamento também, tendo essa visão de estabelecer regras que facilitam, costumes também? Antes de eu falar, eu vou trazer aqui uma coisa que eu achei muito legal, né? O comentário da May, que ela disse assim, olha, o Bernardo tem o dom de falar coisas super difíceis de praticar, né? Mantendo um rosto tão plácido e tranquilo, ao explicar assim, como e os porquês, né, que a gente até acredita que vai atingir. Ainda, obrigado, linda. Muito obrigado. Obrigado. Mas é bom saber. Na verdade, a May está trazendo aqui para nós algo muito interessante, que é essa facilidade, né, que o Bernardo ele tem de comunicar para a gente, né, mostrar para a gente que existe uma porta, existe uma saída, existe alternativa, existe algo que pode ser feito, né, e que dá certo, né, praticado dá certo. Então, é nesse ponto que a May está trazendo, né, positivo, na verdade, o elogio que ela está fazendo, né? Obrigado então, também, Valdir. Agradeço muito ela. Só de saber que ela está ouvindo, eu faço esse esforço, porque para fazer eu sei melhor, que ela, né, Bernardo? Ela é uma pessoa que já me ajudou muito em muitos momentos da minha vida, apontando o que eu sou muito grato pelos apontamentos, e se eu chego a ter essa condição, eu tenho um contributo dela aí na minha caminhada, assim, né? Eu também um dia fui uma criança chorona, briguenta e que mordia para tentar se comunicar. E chegamos ao ponto de poder falar hoje, né, ao vivo na rádio, me comunicando, né? Mas no meio teve pessoas importantes como ela, que tem uma habilidade tremenda também na comunicação aí, com grupos de diversas diferenças, né? Muito bom. Obrigado. Eu quero, então, falar sobre mim, né, nesse ponto. Realmente faz toda a diferença seguir esse direcionamento aí, desses apontamentos. E eu posso dizer para você, de repente você está acompanhando o programa, pode dizer, poxa vida, mas comigo eu não tenho facilidade para fazer isso, sei lá. Eu quero dizer para você que uma das coisas mais difíceis para nós, muitas vezes, é, como homem, admitir o nosso erro para nossa esposa. A gente, às vezes, tem facilidade para ceder, né, lá no trabalho, não sei aonde, mas para a esposa parece que a gente tem mais dificuldade. Mas é exatamente superando essa barreira que você vai conseguir abrir essas vias de comunicação, vai conseguir dar para a sua esposa mais confiança, ela vai se sentir muito mais integrada, muito mais uma só carne com você, do que quando você fecha as portas, fecha seu mundo e se acha o dono da situação. Então, na verdade, é uma forma muito prazerosa, eu digo, mas é um desafio muito grande para muitos homens, né, mostrar as suas fraquezas para a sua própria esposa. E isso nos ajuda, né, quando eu penso sobre isso, eu falo que eu sou assim, né, eu tenho muita dificuldade e dou muito graças a Deus, porque Cláudia é uma pessoa que tem me ajudado muito, né? Fui criado trabalhando muito cedo, comecei a viver sozinho por conta própria muito cedo, tomando minhas decisões, fazendo o que dava na minha cabeça de fazer, não prestava conta com ninguém, não tinha que dar satisfação para ninguém,
E quando eu casei, eu continuei assim, né? Agora, precisa compartilhar as coisas. Agora eu não sou sozinho, né? Agora tenho mais alguém para compartilhar as alegrias e também as tristezas, né? Então, vale muito a pena compartilhar. E eu dou graças a Deus por Cláudia, que tem sido essa parceira abençoada e tem me abençoado bastante. Ótimo exemplo, vou dizer, a transição no ciclo vital de uma família do casamento, né, não é a primeira no ciclo do desenvolvimento de uma família, né? Até assim, a proposta de alguns autores importantes sobre essa ideia de transições no ciclo vital, né, assim, eu tenho que citar, eu acho bom, à medida que eu conseguir me lembrar, citar nomes de quem propõe as ideias, né? Tem duas autoras muito importantes sobre essa proposta de mudanças no ciclo vital, que é Mônica McGoldrick e Beth Carter, né? Elas escreveram justamente sobre o ciclo vital. Não são as primeiras a falar disso, mas são as melhores referências que eu conheço, né? E na ideia de que a família passa por essas transições, existe justamente, já comentamos aqui, né? A necessidade de adaptação em cada transição. É por isso que os processos, a visão de resiliência familiar vai ajudar essas transições. Mas a do casamento, eu não lembro se são elas até mesmo no capítulo sobre casamento que elas vão enfatizar que talvez seja a mais difícil no ciclo vital, a mais impactante, a transição mais marcante, né? Não é a primeira, porque tornar-se adulto seria a primeira transição no ciclo de vida da sua família que você ainda nem formou, nem sabe o que vai ter, porque você nem decidiu com quem casar. Vamos supor, né, que você entrou na fase adulta e ainda nem imagina com quem vai casar. Mas a própria maneira como você se desvincula da sua família para tornar-se adulto, se desvincula emocionalmente, economicamente, socialmente, né, num nível também equilibrado, né, que não existe total desconexão da família que você nasceu, assim como também você não pode ficar ligado a ela se você quer se tornar adulto de verdade. Essa transição já seria a primeira no ciclo da vida da tua futura família, que você nem imagina com quem vai ser ainda. Mas aí, quando casa, a transição é tão marcante, né, Valdizan? Você falou aí que passou por isso, né? Alguns, por acaso ou não, tendo ou não bem desenvolvido algumas habilidades, ou por certas semelhanças do contexto que vem a outra pessoa, o cônjuge, né? Talvez não tenham sentido isso tanto quanto você admitiu, e eu também admito que para mim foi um bom tempo aí de adaptação aí, né? E que exigiu bastante desses processos todos, das minhas crenças, né, dos meus padrões que eu já tinha de organização, né, e aí ter que não renegociar, mas negociar pela primeira vez, talvez, né, antes era no contexto da família de origem, uma coisa meio marcada, meio pelos outros, né, que são os pais, e tal, mas agora pela primeira vez negociar com uma pessoa de outra família, né, o padrão de organização de uma que agora vai começar, né, eu viver esses processos e também da comunicação, exercitar a comunicação e a solução de problemas com uma pessoa que vem de outro costume de como lidar com problemas, né? Então, realmente tem sido identificado como a grande transição, a grande transição mais impactante do desenvolvimento da família é justamente o momento de casar. Então, onde esses processos de resiliência são muito pertinentes, são muito importantes e essas habilidades, competências todas são exigidas. Então, vale a pena um bom investimento naquilo que as pessoas, eu não sei se tinham mais costume antigamente, né, de fazer os aconselhamentos pré-nupciais, né, os cursos para casamento, né. Eu não participei de tantos, eu só tive bons conselheiros, bons amigos que me auxiliaram, né, a mim e a minha esposa, né, quando éramos noivos, né. Cito aqui Álvaro e Linda Pestana, né, por exemplo, né, Brian e Jaqueline Bost, por exemplo, assim, quem conhece, né, sabe, então, o quanto nós tivemos o privilégio de boas orientações aí, e o Roberto e Raquel Rapelli de Campinas também, né, eu acho que eles não assistem esse programa, faz tempo que eu não falo com eles, eu não sei se eles estão por aí, mas contar com pessoas, assim, que são referências, que têm casamentos que você vê que funcionam, né, que já tem, na época eu não tinha ideia da classificação desses processos, né, eu tinha outros modelos, né, eu estava estudando psicologia ainda, eu estava indo para o 4º ano, me casei, eu estava no 3º ano ainda de psicologia, só o 3º, né? Então, são muito importantes. Eu recomendaria que cursos
de casamento, pré-nupcial, pessoas que fazem esses aconselhamentos, né, nós contamos com esses valiosos amigos aí, né, tivemos bons encontros aí, foi até meio sistemático, né, era muito interessante. Enfatizar isso, pessoas que te interessarem por isso, trazer essas informações, esses processos, durante essa transição que é muito marcante no desenvolvimento e fundamental, porque as outras transições, elas já vão surgir como que dentro do casamento, né, surge um filho, é uma grande transição, mas já é o casal já junto, ele cresce também, é o casal lidando, né, a do casamento realmente é a mais marcante, né? Então eu recomendaria um esclarecimento prévio sobre estas habilidades, competências e processos de desenvolvimento para facilitar essa transição e as outras que virão. Aí vai ser até bem mais fácil quando lidar as próximas, né, já tendo alguns modelos, né? Amém. Amém. Bom, deixa eu dar aqui boa noite para Ana Glória, né? Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, senhora Ana. Grande prazer tê-la ouvindo a gente. Eu vou voltar aqui. Boa noite porque está chegando ou porque está terminando o programa, hein? Vou dizer, estou vendo aí. Boa noite para ir dormir. Está chegando ainda. Não, eu acredito que muitas pessoas têm, né? Mas depois que mandam uma mensagem, né? No fim, no meio, né? Uns dão uma mensagem. Tem um irmão daqui que falou: eu mandei um joinha. Eu falei: tá bom, irmão, obrigado. Mas também depois conversamos um monte a semana aí sobre o programa, foi ótimo. Obrigado pelas contribuições de todos aí durante a semana. Voltar aqui, né, na conversa. A Maria Trindade, ela colocou o seguinte, né? A gente estava falando de criança, adolescente, falamos de casais, aí agora a gente pode falar sobre criança de novo. E quando uma criança de 8 anos diz que não quer ir onde os pais estão indo? Ótimo, está dentro da flexibilidade aí nos padrões de organização da família, né? Que podemos também dar um enfoque pensando na resiliência familiar, né? O quanto a família, como são os padrões de organização da família, né? E são flexíveis para exercer essa parentalidade de criança. Aí fica uma demonstração até clara, né? Do que é exigido de uma família para superar esse desafio, que poderíamos chamar de estilo parental, estilo de educar crianças. Não tem sido a melhor forma mais difundida no mundo todo. No Brasil ainda há modelos que falam de estilos parentais. Hoje eu acho mais interessante pensar em práticas e mais ainda atualmente, pelo menos o que eu vi nos programas desses que eu citei agora há pouco também, que eu conheci em Portugal e eu sei que estão na Europa e também nos Estados Unidos, que é um enfoque nas habilidades e competências parentais. Mas uma dica ainda dentro do que foi classificado como estilo, né, podemos lembrar que os primeiros modelos pressupunham pais que poderiam exercer um estilo, diríamos assim, negligente, não, porque negligência não é nem estilo de educar, negligência mesmo, mas tem sido identificado como um padrão, né, não parental, nem vou dizer que isso é padrão de parentalidade, mas infelizmente é o padrão do comportamento de certas pessoas que nem exercem a parentalidade, mas a negligência é um padrão, uma coisa que pode aparecer também. Mas as práticas, que aí podem não ser tão adaptativas, seria da indulgência, né, seria dos pais mais permissivos, padrão permissivo, o padrão autoritário, ou um padrão que foi traduzido em português como autoritativo, mas em Portugal eles costumam chamar de democrático. Então, aí seria num contexto de exigência para o exercício da parentalidade, né, em que os pais realmente têm que exercer a autoridade. Né, um bom convite para tender aí por um estilo, eu não gostaria de chamar de estilos, mas das práticas em que os pais, de fato, determinam o que tem que ser feito. Né? Há estratégias para isso acontecer. Acho que tem barulho na região aí. Há estratégias para conseguir isso, estabelecendo um controle do próprio ambiente, né? Diríamos tecnicamente controle de contingências, né? Ou seja, controle, estabelecimento de regras, de comportamentos que se espera que a criança tenha, e também de privilégios, de recompensas. É uma coisa muito comum, foi bastante difundida com aquele antigo programa de televisão, né?
como que era o nome? Super Nanny, né? A Super Nanny, ela usava muito de exemplos de maneira de intervir nas famílias, oferecendo modelos de controle de contingências. Controle, né, através de regras, estabelecendo metas de comportamento que se espera para as crianças e recompensas, né, privilégios e recompensas para reforçar o comportamento adequado, o comportamento que a gente espera que a criança desempenhe. Neste caso especificamente, né, para a senhora Maria Trindade, eu diria que é preciso refletir, né, sobre o que essa criança mais gosta de fazer, quais são, desde comida, atividade, tempo exclusivo para alguma coisa, presentes também, brinquedos, palavras que costumam motivá-la, maneira de tratá-la que ela se sente bem. Tem que refletir sobre isso, tem que identificar as coisas que são agradáveis para esta criança especificamente. E também definir claramente que comportamentos esperam dela. Né? Cumprir, por exemplo, né, com obediência de ir a certo lugar? Ok? Né? Então, é possível, né, estabelecer para essa criança o que de fato é esperado dela, né, quanto tempo, em que lugar, qual comportamento, né? Não pode ser vago. Olha, eu quero que você me acompanhe. Eu quero que você seja um bom menino. Eu quero que você se comporte. Eu quero que você, assim, seja um bom aluno. É necessário descrever com mais detalhes o que exatamente está esperando dela, né, para que ela tenha segurança, tenha clareza de como ela pode fazer, né, para atingir as suas expectativas. E também ser claro com ela qual a consequência disso, né, qual é a recompensa. E isso não significa subornar crianças, né, nem chantageá-las. É muito diferente. Você suborna quando você oferece uma recompensa antes dela fazer o comportamento. É isso que é suborno, né? Você oferece um dinheiro, né, para o guarda te liberar lá em alguma situação no trânsito, né? Isso seria um suborno, né? Ou o pai que vai à padaria e combina com a criança, né? Eu uso muito esse exemplo porque acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é a coisa mais desadaptativa, né? A coisa mais ruim, assim, que um pai pode dar modelo para um filho, né? Vai na padaria e diz para a criança assim, olha, eu te pago um refrigerante se você não contar para sua mãe que eu vou tomar agora aqui uma coisinha aqui branca, assim, parece água, é quase água, né? Então, isso seria uma chantagem, um suborno, né? Porque isso não tem como finalidade reforçar um comportamento da criança que é bom para ela, na verdade é para o seu interesse. Isso é chantagem, isso é suborno, é para você tirar vantagem. Mas quando você estabelece metas de comportamento para a criança que são boas para o desenvolvimento dela, como, por exemplo, acompanhá-la numa reunião familiar, num ambiente, interagir em outro lugar, aprender novas coisas, você não pode levar a criança para alguma coisa como se você leva uma mala, assim, só porque você não tem onde deixá-la, né? Assim, é interessante, até que, mesmo que tenha até uma necessidade importante, não, você vai ter que me acompanhar no médico, não tem onde te deixar e acabou, e o médico é chato. Tudo bem, eu compreendo que é chato, é um desafio para você, mas vamos aqui combinar que eu passarei um tempo junto, ou nós, né, ao sair de lá, ou em outro momento, ou conforme outras coisas forem possíveis, você terá um tempo exclusivo para você, sairemos também para que você se divirta. Você está ensinando também para a criança que há compromissos que precisamos, né, realizar, que não são do nosso agrado, né? Então, na verdade, estou sendo bastante genérico, né, sem conhecer o contexto exatamente desta criança, pode ter mil outras coisas acontecendo, outras necessidades, né, mas esta fase de desenvolvimento, uma delas importante, uma necessidade emocional importante, é justamente dos limites e regras adequados. Isso contribui para uma boa formação da personalidade. É uma necessidade emocional que a criança tem, né, então é bastante adequado, né, negociar com ela, um pouco mais diretivo, um pouco mais autoritativo, né, mais democrático, enquanto possível for, mas os pais têm que exercer uma parentalidade firme também em situações assim, que infelizmente talvez não tenha opção de dar à criança escolhas diferentes dessa. Não sei se Maria Trindade puder dar um alôzinho, se um feedback aí. Pode servir para o seu contexto, né? E, apesar de cada criança, cada família, é uma realidade, pode ter mil coisas acontecendo aí que a gente não contemplou com o que a gente disse, né, agora. É verdade.
Mas eu acredito que tem tudo isso que você falou, ainda sobra ainda para aquele espaço que você falou, tem muito, o universo dessa criança pode ter muito mais coisa inserida, né? Mas ela está dizendo, obrigado, doutor, sim, muito. Ok, então, graças a Deus. Né? Que bom saber. E aí eu espero também ter servido para outros que estão nos ouvindo, que pensaram também em outras crianças, né? Eu tento dizer de uma maneira que seja útil também para outros contextos, outras pessoas também. Amém. Boa noite para o Michel também. Michel chegou aí, está acompanhando também. Boa noite. Entrou aí pela transmissão do Luiz. Boa noite para todos vocês. A gente agora é boa noite já chegando no final, né, Bernardo? Ok. Já chegando no final. Eu quero aí que nós façamos então, Bernardo, nossas considerações com relação a esse tema de hoje, e sabendo que terça-feira a gente volta de novo aqui, está falando desses assuntos, e uma hora a gente vai começar a trabalhar, hoje vamos falar só dessa faixa etária aqui. E aí, pode ser um recorte, né? Pode ser uma maneira. Exatamente. Então, suas considerações. Resumir, vou dizendo. Eu acho que assim, só resumir para tentar esclarecer como desde o primeiro programa, o segundo, né? E o que chegamos, né? Esse é o terceiro programa, né, que tivemos. O primeiro, começamos a desmistificar uma expressão que é de família desestruturadas, né, então afirmamos que não existe família desestruturada, né, e aí apontamos pelo menos 3 áreas por que isso não faz sentido, né, nem conceitualmente. Estrutura familiar não diz respeito ao quanto a família tem sucesso ou não, isso seria pejorativo, então no aspecto moral também não seria adequado. E também na prática não ajuda a gente conseguir identificar o que realmente essa família está vivendo ou precisando, né? Lembrando que nem a família de Jesus Cristo era uma família intacta e também isenta de conflitos. Então, uma máxima aí de um modelo que a gente poderia se espelhar para realmente descartar essa forma de abordar o funcionamento familiar ou alguma problemática que as nossas famílias enfrentam ou de pessoas que estamos aí nos relacionando, envolvidos. No segundo programa, aí entramos no assunto da resiliência familiar, justamente para dar continuidade a isso, mostrando um caminho de como melhor abordar famílias que, ao invés de consideradas desestruturadas, podemos até nos referir a elas como famílias que enfrentam múltiplos desafios, famílias multidesafiadas. E aí a proposta da abordagem da resiliência familiar é muito importante, porque ela significa, a resiliência, que você sofre desafios, problemas, pressões, mas ao passar por eles você tem a possibilidade, tem a capacidade de desenvolver habilidades e competências, você amadurece, você se torna melhor, você se fortalece para os futuros desafios do desenvolvimento próprio, que já vão trazer mais situações. E aí, para compreender a resiliência familiar, enfatizamos que ela tem uma estrutura, né, que é baseada em manter o foco nos aspectos positivos que todas as famílias têm, lembrando que todas as famílias têm condições de desenvolver resiliência e têm experiências no passado em que desenvolveu, e, na verdade, as famílias com problemas crônicos, elas não são desorganizadas ou mais fracas ou mais problemáticas, na verdade, elas são mais fortes, por ter passado por tantas coisas durante tanto tempo, né, resistindo a tantos desafios, né, é isso aí. Então, uma parte da estrutura é ter esse foco, lembrar sempre que não existe um modelo ideal que sirva para todas as famílias e que esse modelo também muda ao longo do tempo. Para desenvolver a resiliência, existem processos, e aí enfatizamos 3, né, que são as crenças familiares, os padrões de padrão de organização e a comunicação ou capacidade de resolver problemas também, né, de negociar a resolução dos problemas. E falamos na semana passada até mais sobre o primeiro processo, né, que são as crenças familiares e quanto elas podem influenciar num bom desenvolvimento de resiliência. Hoje nós demos atenção especificamente ao processo da organização, que as famílias já possuem, né, os padrões de organização, e também sobre a comunicação, né? E mencionamos outros modelos que pressupõem a comunicação como sendo a dimensão facilitadora da flexibilidade, que é um dos aspectos dentro dos padrões de organização da família, e da conectividade, da coesão, da união da família. Então, a comunicação facilita que haja equilíbrio na flexibilidade, na adaptação que a família precisa desenvolver ao longo do tempo,
e para enfrentar crises, desafios, mudanças, e ao mesmo tempo também manter o equilíbrio da união, né? Então, nem a flexibilidade nem a união podem ser extremas, né? Não facilitam. Pelo menos os estudos mostram que muita rigidez, ao invés de flexibilidade equilibrada, ou muita flexibilidade, né, não são saudáveis, né? Muita flexibilidade torna o ambiente caótico, né? E muita rigidez também não facilita a adaptação. A união também. Não dá para famílias serem todos unidos em tudo, em todos os aspectos, em tudo, né? Tem que se valorizar a individualidade de cada um também, com equilíbrio, porque também não dá para ser desconectado, senão não há força para essa família resolver os próprios desafios unida, né? Que é muito importante, também é um dos aspectos da conectividade, encarar os desafios como uma equipe, né? Mencionamos isso um pouco semana passada também. E é isso aí, acho que foram até aqui esses assuntos importantes, né, escolhemos abordar desta maneira até aqui. Penso que podemos sinalizar para a semana que vem, sempre vamos tomar um pouco ainda, né, de resiliência, de modelo de funcionamento, de ciclo vital, de contextos, que estão em outras abordagens, né, a gente sempre vai tomar, mas eu penso que é importante falar da intervenção na família, né, como que uma família pode se beneficiar do apoio de profissionais ou pessoas que atuam ajudando, né, não exatamente profissionais de saúde mental ou de saúde em geral, e também como que as pessoas que querem ajudar, e até esses profissionais, podem promover esse bom desenvolvimento a partir de uma relação colaborativa. Eu acho que eu gostaria de sinalizar, já que semana que vem, gostaria de enfatizar a relação colaborativa, tanto de quem ajuda, quanto, né, entre os que ajudam e os que são ajudados, manter uma relação colaborativa, bem democrática, bem no mesmo nível. É um potencial incrível para promover a superação dos desafios. Amém. Obrigado, Bernardo. Né? Obrigado por essa importante contribuição que você nos traz nessa noite. Que Deus lhe abençoe. Né? Terça-feira estaremos de volta de novo aqui. Obrigado, obrigado a todos. A Escola da Bíblia, né? Compartilhando aí a palavra de Deus, né? Procurando promover para todos os nossos amados, né? Famílias e tudo mais, né? Essas boas maneiras de viver para agradar a Deus e também para abençoar a sua família, abençoar a sua vida. Terça-feira voltaremos aí, se o Senhor permitir, com mais um programa, assunto de família. Deus abençoe. A Rádio Escola da Bíblia apresentou o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação de Luiz Bernardo, em um oferecimento da Escola da Bíblia em Pelotas. Rádio Escola da Bíblia, tocando a palavra de Deus.